Hoje eu quero compartilhar algo que pode mudar drasticamente a sua experiência artística e pode ter um impacto real na sua carreira, mesmo que você esteja começando agora, principalmente se estiver começando agora, se estiver ali nos seus primeiros desenhos, nos seus primeiros esboços. Se começar desde agora, já vai resolver uma série de situações no seu processo criativo, na sua experiência artística. E o que eu vou trazer aqui para a gente conversar, eu não aprendi isso antes, no passado. Aliás, inclusive, não, infelizmente, não é ensinado na escola. Infelizmente. E provavelmente nunca vai ser ensinado lá também. O que é mais triste ainda. Quem dera, um sonho que por- é simples, é porque é simples, poderia ser ensinado, né? Mas o que que acontece? Na escola a gente vai aprender, e não que não tenha que aprender, é importante, né? Então a gente aprende ali geografia e a gente sabe, nós brasileiros somos muito bons em geografia. Isso já está mais do que confirmado. Mas na escola, apenas dois perfis, dois estilos, dois tipos de inteligência vão ser estimulados, né? Que é a linguística e a lógico-matemática. E quantas vezes na minha época de escola eu sabia outras matérias, mas eu tinha muita dificuldade. Ainda tenho muita dificuldade com matemática. E só o fato de não lidar bem com matemática, não ser bom em matemática, me fazia achar que era aquela coisa que ficava na minha mente, né? Eu me achava burro porque eu não sabia matemática. E é muito triste isso. Você ter outras inteligências que podem ser exploradas, inclusive ter domínio em outras matérias na escola, no colégio, mas por não saber matemática ou ter dificuldade com matemática, se achar burro por conta disso, né? E o ponto, por hora, é justamente esse. Se você se identifica com a situação semelhante à minha, você não é burro. Não é por ter dificuldade em matemática ou por não gostar dessa e de outras matérias comuns no colégio, né? A escola ela prepara a gente para um destino específico, né? E acaba minando ou tolhindo ah, outras inteligências, né? A gente vai ser estimulado a desenvolver apenas duas delas, né? Mas o que a gente vai conversar aqui hoje é o que eu vou dizer também acaba sendo até um pouco mais triste por não ser algo que ensina, inclusive, que é ensinado, inclusive, pode até ser, mas não é comum de ver isso ser ensinado nas escolas de arte, nas escolas convencionais, né? Nas belas artes, enfim, não é algo que é ensinado, que faz com que muitos de nós, em algum momento, acabe caindo naquele pensamento, mais cedo ou mais tarde, se não souber lidar, se não descobrir tudo isso, vai acabar concluindo que é uma questão de inspiração e dom mesmo. Não estou inspirado, não faço, não sou criativo, não tenho dom, não é para mim. É um pensamento que ele ocorre com muita frequência. Mesmo naqueles que já entenderam isso, mas quando se vê diante de uma circunstância, o primeiro pensamento, aquele, o coelho branco aparece.
e tenta roubar a pessoa do processo criativo dela, tirar ela dali, daquele lugar, e aí vira uma bola de neve, né? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês que é uma habilidade e como habilidade é aprimorável. É possível desenvolver e aprimorar. É uma habilidade possível de ser desenvolvida, né? Então, quando você entende isso, você vai passar a usar isso em qualquer área da vida. Inclusive, se você está aqui apenas pela curiosidade, porque gosta de saber sobre as coisas, mesmo que, ainda que eu te estimule a começar a desenhar, explorar a arte, mas se veio apenas para obter conhecimento, sabe? Porque gosta de conhecimento, saiba que é aplicável em qualquer área da vida. Aqui eu estou trazendo para esse contexto da arte, onde é mais perceptível, um tema mais discutido, mais evidente, né? Ah, que é a questão da criatividade, né? A criatividade é uma habilidade. E aí, no final, eu vou repetir o que eu estou falando aqui agora. Todos nós somos criativos, sem exceção. Todos nós somos criativos. Ponto. Que eu vou falar isso de novo lá na frente, né? Mas eu já dei esse pequeno spoiler, um pequeno que tem um impacto muito grande, né? Então, ah, a gente precisa saber que processo criativo também tem um processo. E aí volta num outro ponto que eu acho que eu falei num outro vídeo, que não há uma pedra filosofal, não há um atalho para isso. Demanda processo, envolve tempo, dedicação. E aí tem uma outra série de fatores para a gente poder lidar com esses pontos que eu falei aqui agora, né? Porque aí a gente vai ter que enfrentar possíveis outros obstáculos referente a esses pontos que eu citei agora, né? Em relação ao desenvolvimento do processo criativo. Mas é algo que se constrói passo a passo, né? Um passo após o outro e a gente vai chegar lá na frente. Mas é um passo a passo. Como tudo que envolve a mentalidade artística. Não importa qual. Tudo que está relacionado à mentalidade artística demanda processo, é um passo a passo que a gente vai, é uma construção, é um caminho que a gente constrói, né? É um bloco que a gente coloca e coloca o pé em seguida, e vai colocando um bloco e caminhando até atravessar para o outro lado, né? E o que a gente vai ver agora, ele conecta diretamente com um dos outros vídeos passados, né? Que eu falo sobre inspiração, né? Aqui eu estou falando especificamente sobre a criatividade em si, entende? Então a gente vai um pouco mais fundo, a gente vai explorar esse aspecto do processo criativo, né? E o que a gente precisa saber é que a criatividade tem fundamento. Da mesma forma que existem os fundamentos do desenho, existem os fundamentos da criatividade, entende? E quando a gente consegue, quando a gente entende quais são esses fundamentos, a gente resolve um problema muito grande. Porque a gente não vai ficar refém de inspiração. Porque não é sobre aquela inspiração de algo que vem de fora, como eu falei num outro vídeo. Tem método, tem fundamento.
Então, quando explorado, a gente consegue avançar, né? Então, não é sobre um momento ideal, um dia perfeito, um momento perfeito. É sobre sentar e fazer, aplicar esses fundamentos e a coisa acontece, entende? Então, aprender isso agora pode, e eu acredito que vai mudar completamente a sua experiência artística. Muda completamente. Porque o impacto ele vai ser direto no seu processo. Então, quando a gente entende, a gente se transforma. E no que a gente se transforma? Em um solucionador de problemas criativos. É nisso que a gente vai se transformar. E segundo algumas pesquisas sobre processo criativo, ele corrobora com o que a gente está falando aqui, que não depende de inspiração, mas de estágios, que aqui eu estou chamando de fundamento, né? Mas é basicamente comunica com esses estágios que a gente vai abordar aqui, entende? E o primeiro fundamento, aliás, antes de falar sobre esses fundamentos, se você chegou aqui primeira vez, caiu de paraquedas, né? Eu sou Douglas Mello, professor de desenho, ilustrador, né? E hoje a gente está falando sobre os fundamentos da criatividade. E como eu já comecei a falar sobre eles, eu vou dar um pequeno spoiler. São três fundamentos, né? E o primeiro fundamento, ele é o que a gente pode chamar de preparação. E como se dá essa preparação? É saber que a gente precisa se munir de todos os recursos necessários e possíveis, tudo que for tangível, aquilo que a gente consegue alcançar, obter, e como que a gente pode obter, como que a gente pode obter todos esses recursos, né? Porque quando eu falo de recurso, provavelmente a gente tende a imaginar que a gente está falando de material de desenho, sobre papel, qualidade de papel, marca de lápis, de lapiseira, caneta, e não, esses recursos não são esses recursos materiais. Não é disso que o processo criativo depende. Até porque se a gente entra por esse caminho, a gente tende a se sabotar, como acontece com alguns, como já aconteceu comigo no passado. Eu, inclusive, não tá ao meu alcance aqui. Mas eu não vou mostrar, mas tá bem aqui. Eu comprei há um tempo atrás, há uns anos atrás, antes de voltar a desenhar, eu já estava num processo de me estimular a voltar a desenhar, uma longa história. Eu não entendia de material de desenho, de marca, e eu comprei um kit de lápis achando que era de marca, porque não, eu sou desenhista, então eu preciso de material bom pro meu desenho, uma mentalidade toda errada, né? E aí eu comprei esses lápis, depois descobri que eram lápis piratas e eu tenho alguns problemas com ele, com a qualidade deles, né? Mas não, a gente não depende de material para trabalhar, para desenvolver o processo criativo. Aqui, os recursos que eu falo são a bagagem cultural e visual. Então, a sua bagagem cultural própria, né? Que por tabela ela vai enriquecer a sua bagagem visual. E não depende somente de consumo de imagens. A bagagem cultural própria, ela é muito ampla. Ela vem do estudo de observação, de aprender com grandes mestres, de entender como eles pensavam, literatura, filme, então as mídias, audiovisual, né? Música,
literatura, tudo isso são recursos que vão impactar diretamente no seu processo criativo. Faz parte da preparação desse primeiro fundamento do processo criativo, que é a preparação. Você está se preparando para isso. Você está buscando conhecimento e informação que todos eles vão impactar no seu processo criativo, na sua produção artística, na forma como você vai se expressar artisticamente, através da sua arte, inclusive, né? Conhecer outras culturas, né? Ainda que não dê para poder viajar para outros países, para explorar, conhecer, ver estilos de arquitetura, aspectos culturais, né, como música, a forma como se vestem, como falam. A gente tem a internet e também, mais uma vez, volta na literatura, porque antes de ter internet, tinha literatura que expandia o nosso horizonte e ainda expande, né? E não deixou de ser menos importante por conta da internet. Então, tudo isso incorpora no seu processo criativo é a sua preparação para isso. Então, esse é o primeiro fundamento. É tudo que vai enriquecer o seu repertório, né? Então, quando a gente se prepara, tudo que está na nossa mente, ele vai começar a emergir, sabe? Toda aquela informação começa a voltar e se torna essas, eu vou chamar de projeções, né? Porque tudo vem à tona, está ali no nosso consciente, é como se toda aquela informação se projetasse visualmente. A gente está praticamente visualizando tudo aquilo, né? Mas é importante saber que tudo isso leva tempo. Existem algumas nuances aí, porque não quer dizer que por levar tempo daqui até lá eu não vou produzir, eu não vou desenhar, porque eu vou cair naquele problema, no equívoco de eu não estou preparado. E não é sobre isso. A gente vai absorvendo informação, processando essa informação e já vai aplicando. Então, quanto mais nesse processo a gente for absorvendo mais informações, mais rico se torna o nosso processo criativo. Então, é uma questão de aquilo que eu vou absorvendo, eu vou aplicando, eu vou processando e aplicando, né? Que é basicamente, eu usei outras palavras para falar a respeito dos outros fundamentos do processo criativo, da criatividade, basicamente, né? Então, é saber que é um processo que ele não tem fim, nunca vai terminar, é uma constante. Enquanto a gente viver, enquanto a gente puder produzir arte, vai ser assim, né? Então, a gente vai continuar alimentando a nossa mente e isso é maravilhoso. Quando eu penso nisso assim, isso para mim ele é encorajador. Eu fico mais inspirado a continuar, né? Então, não tente de uma vez encher a sua cabeça com esse tanto de informação. Nós precisamos de um tempo, o nosso cérebro precisa de um tempo para poder processar, absorver, porque a depender do quanto de informação que você ficar tentando consumir durante o dia, você não vai chegar um momento que a sua mente ela não vai absorver mais, porque ela não teve espaço para processar. Então é importante a gente ter esses momentos de pausa, de sair, conversar com os amigos, tomar um banho, comer algo diferente, ou não necessariamente diferente, mas comer alguma coisa. Dormir é fundamental, porque dá tempo da sua mente trabalhar tudo aquilo e reter boa parte dessa informação, e no outro dia a gente continua nesse processo, né? E a gente vai aprimorando a nossa inteligência, inclusive, que a gente vai absorvendo informação, vai enriquecendo.
Enfim, isso expande o nosso horizonte de uma forma que não dá para explicar plenamente, sabe? Não dá pra gente ser. Isso me fez lembrar do Neo em Matrix, né? Não dá pra conectar na rede ali e de repente eu sei Kung Fu, né? Não é assim que as coisas funcionam. Numa ficção, sim, né? Mas na realidade é tempo, processo, dedicação, né? Então absorva o suficiente para o dia, né? E deixa o restante assentar na mente. A mente processar, absorver, então descansar a mente é parte essencial do aprendizado, né? Então, lembrar de fazer coisas simples já ajuda bastante, né? E o segundo fundamento do processo criativo, o segundo fundamento da criatividade é a ação. Aí é onde a coisa começa a ter sentido. Toda essa informação absorvida, né, nesse processo de preparação, é uma palavra autoexplicativa, te prepara para algo e prepara para o quê? Para agir. E como que é isso aplicado no processo criativo? Como que é isso aplicado na nossa criatividade, né? Então, a nossa mente ela já vai estar cheia de ideias, você absorveu um monte, processou o que é necessário e entra a parte da ação, que é a experimentação ao mesmo tempo, né? É basicamente você tem ali agora o cinto de utilidades. Para quem é um pouco mais antigo, é a bolsa do gato Félix, né? Tá tudo ali dentro. Para qualquer circunstância, você tira algo da bolsa que é útil para aquilo, né? Mas um personagem um pouco mais atemporal, né? Que todo mundo vê até hoje, né? É o Batman com seu cinto, é o Batman com preparo, não apenas o Batman, é o Batman com preparo e o cinto de utilidades. Não importa o que aconteça, ele tem o recurso, até um bate-cartão. Ai, ai. Então, o que acontece? Agora é a hora da ação, é a hora da gente agir, de colocar tudo na mesa, de testar, experimentar. E o mais importante no processo artístico, no processo criativo, é se permitir. A gente não pode ter trava na arte. Tudo aquilo que está na mente, e aí entra a questão da criatividade. Por que que as pessoas tendem a achar que não são criativas? Porque ela tende a achar que a criatividade é quando a gente tem aquela ideia, a ideia suprema, a ideia master, e não é sobre isso. E a gente tende a desprezar todas aquelas outras informações que surgem na mente, que são formadas por toda a bagagem que a gente construiu, sabe? Então, nem tudo na hora de produzir uma arte, nem tudo vai ter lógica. Nessa hora, nesse momento de agir, ali nesse primeiro momento da ação, não necessariamente vai ter lógica. Que em outras circunstâncias a gente chama esse momento de brainstorm, né? Que é todas aquelas informações que estão na mente, a gente joga tudo para o papel e vai selecionando. Aí eu já dei um pequeno spoiler do próximo fundamento, né? Mas basicamente essa é a hora de agir. Mesmo que algumas ideias pareçam totalmente desconexas. Você fala o que, que tem a ver. Eu falo isso porque foi uma experiência que eu tive há um tempo atrás numa ilustração que eu fiz. O que, que tem a ver cavaleiro com abacaxi? Mas pensar no abacaxi
o design dele me ajudou a resolver o design do personagem em um detalhe da, do traje dele, da armadura dele, né? Mas a princípio, o que que tem a ver uma coisa com a outra, né? Então, é tipo aquela música, sabe? Nesse momento, provavelmente tem uma música ecoando na sua cabeça. Na minha sempre tem uma. Há aquelas vezes que eu preciso abrir essa música, dar o play para ver se ela sai, porque a minha mente fica ali tocando essa música e provavelmente você tá com uma agora na sua cabeça. Faz sentido nenhum, não combina com o momento, mas ela tá ali tocando, né? Gente, comigo acontece com certa frequência. Eu espero que com vocês também, né? Mas é nessa hora que a gente pega o papel, o sketchbook, e a gente começa ali a esboçar, a rabiscar, meio aleatório, figuras que não. Nessa hora é interessante ter um sketchbook, né? Porque ali é um espaço para você se permitir. Você vai colocar qualquer coisa ali, rabiscar qualquer coisa, né? E é o lugar onde as ideias vão se misturar e aquele caos criativo se torna fértil, sabe? É uma experiência incrível, porque é tudo muito maluco e você tá vendo aquela maluquice toda ali e saiu da sua mente, né? E por fim, depois dessa etapa, vem o terceiro fundamento da criatividade, que é a avaliação, que agora eu falei sobre a questão da seleção, né? Mas a seleção, ela é uma consequência da avaliação, porque depois com todas essas ideias jogadas à mesa, rabiscada, é a hora em que a gente vai fazer a avaliação de tudo aquilo para tirar o que a gente precisa para o momento. Aquelas informações que não foram selecionadas, elas não são inúteis. Elas vão servir para um propósito em algum outro momento, numa outra ilustração. Mas o terceiro fundamento é a avaliação, né? Depois que a gente projeta tudo, que tá com aquele monte de papel sobre a mesa ou um sketchbook aberto cheio de rabisco que não faz sentido nenhum às vezes, né? Isso me faz lembrar de Zelda, né? O The Legend of Zelda, Breath of the Wild e o Tears of the Kingdom, né? Você vai preparar a comida e você pega ali parte de monstro e uma maçã e alguma outra fruta e mistura. E agora na versão localizada, né, que ficou muito boa, inclusive, tem lá gororoba, ficou pronto uma gororoba, né? Então a avaliação vai fazer com que a gente faça uma boa seleção de todas essas informações para produzir algo coerente, né? Então esse terceiro fundamento da criatividade ele é muito importante, entende? Então o que acontece? Na prática, são esses três fundamentos que a gente precisa. Entende que não é sobre estar, se sentir inspirado ou alguma outra coisa semelhante. É uma habilidade que você desenvolve, você aplica, senta, quero fazer um desenho, quero criar alguma coisa. Qual é o caminho? É esse. São essas três etapas, são esses três fundamentos, esses três estágios. Entende? É só a gente aplicar. Então, quando a gente junta ali os ingredientes certos, né, vai nascer algo incrível. E a avaliação é isso, é entender o que serve para o momento, né?
E saber o que vai precisar amadurecer um pouco mais, a gente deixa para um outro momento, para uma outra ilustração, nada fica sem propósito, né? Há propósito para tudo. Então, aquela informação que está ali naquele momento, fala, você descartou para aquela circunstância, não para um todo, né? E então é basicamente isso. É saber que depois de todo aquele pensamento abstrato, né? A partir dali, ele começa a se tornar uma silhueta. E da silhueta, ele evolui para a forma, entende? E ao final vai estar ali toda a sua carga boa, digamos assim, de tudo que você reuniu. Mente, coração, vivência, tudo ali expresso numa arte concluída que você finalizou, sabe? Então, lembre-se disso. A criatividade, ela é ensinável, a criatividade, ela é aprendível, entende? Então, quando você entende isso, você quebra de uma vez por todas o mito da criatividade. E aí sim, volta no que eu falei lá atrás que eu disse que falaria agora. E aí você descobre que você mesmo, aí, você é criativo. Você é criativo. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Eu amo desenhar, não consigo ficar fora disso, sabe? Porque é muito bom você poder explorar isso e colocar tudo isso num papel, numa tela, num display. Tá ali. Você tá ali. Naquele desenho, seja algo que você copiou, um desenho de observação, de cópia, uma fanart, num personagem que você gosta, porque você se identifica com ele, ou uma criação mesmo, que, diga-se de passagem, não existe, ela não saiu do nada, ela saiu de alguma coisa da sua bagagem cultural própria, da sua bagagem visual, entende? Então, a partir do momento que você começa a aplicar isso, seu processo muda. Seu processo muda. O medo de começar vai diminuindo. Inclusive, eu quero conversar depois, num outro vídeo, falar sobre essa questão do medo, né? Mas já trilhando esse caminho, essa questão do medo ela já começa a ser resolvida, né? Então, aquela autocrítica ela vai se transformar em clareza. E o papel branco, aquele que dá medo às vezes, ele deixa de ser um desafio e ele se torna um espelho. Mas não o espelho que você tem medo de olhar para ele, de ver o próprio reflexo. Você não vai mais ter medo, entende? Então, então é isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, se resolveu a sua questão, o seu conflito, se você veio aqui porque, poxa, eu não sou criativo, vou parar de desenhar, ou eu parei de desenhar porque eu não sou criativo.
Espero que esse vídeo mude essa situação, reverta isso, né? Então, se faz sentido para você, dá o primeiro passo agora. Comece a aplicar esses fundamentos e você vai perceber que o seu traço vai ganhar leveza e propósito. E se você quiser aprofundar, quer ir além, sabe? Nessa caminhada artística, se você tem um sonho, o meu curso Despertar Artístico, ele tá te esperando. Eu estou te esperando. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link. Clica lá para você conhecer um pouco qual é a proposta. Mas eu já te digo, a minha missão aqui, o meu propósito aqui é despertar artistas com propósito. É o motivo desses vídeos estarem sendo gravados, é o motivo de eu fazer live toda quinta-feira. Na próxima quinta tem live. Inclusive, deixa eu até pegar aqui. Estou fazendo um redesign dessa personagem aqui. Essa é uma personagem minha, é uma versão antiga dela. Eu gosto dela, gosto desse visual, mas eu queria dar uma mudada, uma atualizada. E aí, na live passada, eu fiz esse esboço, achei muito divertido. E na próxima quinta, a gente vai dar prosseguimento nela. Na Catalina é o nome dela. Mas é isso. No Despertar Artístico, a gente caminha junto. Eu trago você para caminhar comigo, para a gente avançar junto, em direção à realização do seu sonho. Então, clica no link da descrição, conheça um pouco. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com alguém. Sempre tem alguém que provavelmente falou com você e compartilhou ali, poxa, cara, parei de desenhar, ou eu não dei conta de desenhar essa semana, não tenho criatividade mesmo. Manda para inspirar, para trazer de volta, que é parte do meu propósito aqui, trazer você de volta para a arte. Beleza? Então é isso. Então a gente vai ficando por aqui e lembre-se, você é criativo. Criatividade tem fundamento, tem método, processo. Aplique. E a sua experiência artística não será mais a mesma. Será outra e melhor. Então é isso. Quinta-feira tem mais.